Essa questão passa pela experiência da linha. Ele trouxe Jonah Jackson, que já era experiente, trouxe o Joe Thuney, que foi o protetor do ano, eleito protetor do ano, e o Drew Dalman, né? Esses três juntos levaram tempo para se desenvolver e fizeram a diferença para que esse jogo terrestre tivesse esse impacto grande no jogo, que facilitou também o trabalho do Caleb. Mas agora o Dalman pediu para se aposentar. E a gente acabou trazendo um center menor em tamanho, né? Que é o Bradbury, que era do Patriots. Uhum. Como que, assim, já para não estender muito aqui, que a gente já está chegando no horário combinado, quando você vê essa diferença de tamanho, tem que mudar tudo, tem que mudar um pouco? Como é que funciona essa questão, assim, quando tem essas mudanças de peças? Uhum. Cara, é uma pergunta boa, uma pergunta complexa, né? Eu acho que quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho. Uma das coisas que eles mais falavam ali sobre o Will Campbell depois da final é que ele não tem braço longo, patati, patatá, patatá. Então, assim, quando a gente fala no nível mais alto, que é o nível da NFL, eu acho muito improvável que você tenha na NFL pessoas que não são aptas fisicamente a jogar. Então, acho que esse é o ponto de partida, assim. Então, falar, fulano é muito baixo, fulano é muito alto, né? Cara, assim, ele passou num processo no país inteiro, depois ele teve o draft que cortou uma porção de pessoas, né? Então, o cara, no mínimo, ele fisicamente ele tá apto a jogar. Talvez ele não seja o melhor, mas ele fisicamente está apto a jogar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, algumas posições na NFL, elas tendem a exigir uma altura menor do que outras. Então, um center mais baixo não é tão problemático assim quanto um tackle mais baixo. Né? Então, os tackles normalmente são mais altos, eles são mais longos, eles têm braços longos também, né? Para conter o ímpeto do rusher, né? Para tirar o que a gente chama de momentum dele. Então, o center ser baixo não é o pior dos mundos, porque muito provavelmente ele vai enfrentar um nose tackle ali no meio da linha, que eles vão se clogar ali no gap, e aquela batalha vai acontecer sem muitos pormenores. Então, assim, é algo que o treinador precisa tá de olho, né, de fato, mas no nível da NFL eu não diria que é algo assim extremamente preocupante para mudar todo o sistema. Né? A NFL é um jogo muito, muito feito de leverage, né? Muito feito de ângulos. Então, se o jogador ele tem uma estatura menor, mas ele entende os ângulos dele, né? Ele entende o que ele precisa fazer, aonde ele precisa posicionar o corpo dele, né? Ele tem que ser um jogador mais valioso do que um jogador monstrão. É óbvio que os monstrões, né, tem os lugares deles aí e tal, mas eu não vejo como uma grande mudança assim, não. E se precisar haver alguma mudança também, né, não vejo que, especialmente no jogo corrido, não vejo que seja o pior dos problemas, porque no jogo corrido a gente consegue, né, colocar fulano no pool e segurar o ciclano, né, não dá um bloco, então a gente consegue mover as peças, igual você falou, né? Um center vai lá e faz um kick-out no defensive end lá do outro lado, né? Então, assim, a gente consegue ser mais maleável em relação a isso. Acho que o maior problema mesmo, se um jogador de ofensiva é baixo e ele não consegue lidar com o jogador defensivo é na proteção de passe, porque se a defesa identifica isso, a defesa consegue criar situações de 1 contra 1 nesse camarada. E aí não tem leverage que compense, não tem esquema que compense, porque no fim vai ser 1 contra 1, ou para ser 2 contra 1, o ataque vai ter que abrir mão de números, né? Ele vai ter que colocar mais gente para ajudar aqui na proteção e colocar, né, menos receivers correndo para receber a bola. Então, acho que resumindo, assim, uma pergunta que é complexa, eu acho que é isso aí.